Infelizmente, a comparação é um problema nas nossas vidas hoje em dia, né? O que a gente mais vê são pessoas que se comparam. Porque é branco, porque é preto, porque tá magro, porque tá gordo, por causa daquilo, porque o outro chegou num... Porque o outro chegou em determinado... Não. Talvez você não chegou porque você sequer se preparou para isso, né? Então, a gente também não pode só sair desmerecendo os outros por coisas que nós deveríamos fazer e não fazemos, né? Mas, enfim, a comparação é um ato que tem, infelizmente, destruído vidas. Eu não sei como você tem se comparado, mas hoje vamos aprender a nos inspirar em algumas pessoas, mas de uma maneira, né, que isso melhore as nossas vidas e que não nos torne pessoas invejosas ou que deixam, né, com que a comparação nos destrua. Até porque a comparação ela é extremamente injusta. A comparação só é justa se eu a fizer da maneira correta. Não adianta eu querer comparar a minha vida com a sua, porque o nosso contexto é diferente, a nossa realidade é diferente, a nossa criação é diferente, tudo em nós é diferente um do outro. Então toda comparação é injusta porque o contexto não é o mesmo. No contexto que vivo, observo que as comparações são sempre injustas, porque o patrão tem dinheiro e eu não, porque o vizinho tem o carrão e eu não, porque sempre o outro e nunca eu. Infelizmente, tem até uma pergunta, tem até uma frase que as pessoas, quando passam por alguma coisa muito extrema, né, de muita dor, elas perguntam assim: Deus, mas por que eu? Eu já ouvi essa pergunta e ela me espanta, porque, tipo assim, Deus, por que eu? Então, eu posso passar, você não, né? O outro pode, eu não. O alecrim dourado. Todos nós vivemos algum tipo de vulnerabilidade. Todos nós temos. Nós somos vulneráveis, né, a tudo que acontece nessa terra. A carne é vulnerável, né? Eu já ouvi essas perguntas muitas vezes e sempre que tive a oportunidade eu fiz outra pergunta. Jesus ele gostava de fazer perguntas, né? Ele respondia uma pergunta com uma outra pergunta e às vezes e a gente aprende, né? Porque quando a gente pergunta, de certa forma, a gente precisa pensar na resposta. Então, a pergunta, ela faz a gente pensar. Consequentemente, de certa forma, a gente aprende. Você está disposto a se doar, a economizar e a pagar o preço que o outro pagou para chegar até aqui? Nós somos muito tentados a olhar para a vida de uma pessoa e achar que ela é aquilo ali que ela tem hoje. Primeiro, que ninguém é o que tem, né? Ninguém é o que tem. Se a gente for só aquilo que a gente possui de material, então nós somos mais miseráveis do que já somos, né? Porque o apóstolo Paulo diz que se nós pensamos na nossa vida somente aqui, né, somos miseráveis. Ele disse que se ele pensasse na vida só aqui, ele seria o mais miserável dentre os homens, quanto mais nós. Talvez hoje, né, as comparações que você tem feito com algumas pessoas, com algumas vidas, né, elas estão apenas colhendo frutos daquilo que elas plantaram durante anos. Ninguém é o aqui e agora. Todo mundo é uma história construída. Assim como muitas pessoas em algum momento não tinham nada e hoje de repente têm uma vida completamente diferente, tem pessoas que também tiveram muita coisa e que hoje não tem nada. Então você consegue entender o risco que é de se preocupar apenas com essa vida e de achar que as pessoas são o que elas têm? Então quem teve muita coisa e que de repente por algum motivo perdeu tudo que tinha, não é mais ninguém? Não é mais um ser que importa? Não é mais alguém pela qual Cristo pagou na cruz do Calvário, com a própria vida, pela vida dessa pessoa? Nós somos muito tentados a achar que as pessoas são o que elas têm, mas isso não é verdade e nós precisamos mudar o nosso pensamento a respeito disso. O que acontece com a gente, né? Nós não queremos saber da história, nós não queremos viver o processo, só queremos o abençoado do resultado, né? Então, nós precisamos mudar a nossa cabeça, o nosso entendimento, né? E traçar os nossos próprios planos, os nossos próprios objetivos e viver a nossa própria vida e colocar, né, nas mãos de Deus. Afinal de contas, a Bíblia diz que aquilo que, né, quando nós consagramos os nossos planos a Deus, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Normalmente, nós não queremos saber do sacrificial que a pessoa passou. Nós queremos apenas aquilo que consideramos a parte boa, que normalmente é dinheiro, condição, posição social e etc. E isso me parece bem injusto pelo fato de ignorar toda a história, né? Todo o sacrifício que aquela pessoa passou para chegar até ali.
E sem contar que normalmente esse tipo de comparação vem acompanhada de inveja, o que piora ainda mais esse cenário. Gente, inveja é o mal da sociedade. É por causa da inveja que temos, né, o que temos hoje. Não adianta querer ocupar o lugar das pessoas. O sol nasce para todos. E Jesus Cristo, né, é a nossa principal referência. Então, nós precisamos colocar os nossos planos diante de Deus, nós precisamos colocar os nossos sonhos diante de Deus, traçar as nossas metas, os nossos objetivos e trabalhar para isso. E buscar aquilo que nós almejamos, que nós consideramos importantes e fazer a nossa parte. O sol nasce para todos, mas maná não cai mais do céu. Por outro lado, nós podemos nos inspirar nas pessoas certas e mudar coisas significativas na nossa vida. É possível trabalhar em nós mesmos e melhorar aquilo que não queremos que permaneça como está. Porque nós somos seres em evolução. Tem muita coisa em nós que precisa ser mudada, né? Que precisa ser melhorada, que precisa parecer mais com Cristo. O espírito que precisa ser desenvolvido melhor. Que às vezes nós temos um, parece que já vem pronto. E o resto nós precisamos desenvolver, né? Precisa melhorar, precisa lapidar, precisa trabalhar ali. Nós somos seres em obras. E essa obra só vai terminar no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse processo pode não acontecer da noite para o dia, mas se perseverarmos, chegaremos lá. Quem disse que você precisa ter o que o outro tem? Quem disse que sucesso tem a ver com posição, com dinheiro, com condição? Nem sempre. Tem pessoas extremamente ricas, com filhos, infelizmente, em condições que os nossos não estão. Né? Então, nós precisamos saber o que é sucesso, o que é prosperidade. Tem pessoas que têm tanto dinheiro e têm filhos em situações que dariam a vida, que dariam tudo o que tem para que um filho conseguisse correr, conseguisse pular, conseguisse andar de bicicleta. Então, sucesso nem sempre tem a ver com o ter condições financeiras. Classificamos a vida financeira como uma vida boa e realmente deve ser muito bom. Eu acredito que seja mesmo. Porém, isso não é tudo. A Bíblia já nos fala que o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Ter dinheiro é muito bom, mas não ir para o céu por causa dele é terrível. Porque para eu perder a minha alma é porque, infelizmente, ela já está entregue a alguém que não é Deus. Já tomou o lugar de Deus no meu coração. O amor ao dinheiro se tornou um ídolo. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Deve ser maravilhoso, é incrível se você tem condições. Você não é uma pessoa amaldiçoada, tá? Mas você é uma pessoa que precisa usar isso para a glória de Deus. Eu não estou falando para você sair jogando dinheiro, né? Para o alto aí. Mas a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. E isso é em relação a tudo na nossa vida. Obviamente, deve ser muito mais fácil ser um cristão financeiramente bem-sucedido, mas emocionalmente bem-sucedido também. Porque se eu tenho dinheiro, mas eu não tenho um emocional bom, eu tenho acesso a muitas coisas que podem me prejudicar. Né, com mais facilidade. Porque assim como eu tenho acesso a coisas mais caras e talvez melhores, eu também tenho acesso a coisas que, com mais facilidade, a coisas que podem me destruir. Então, por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós não podemos sair fazendo qualquer coisa por causa de dinheiro, colocando a nossa vida, a nossa liberdade, a nossa família em risco por causa de dinheiro, por causa do amor ao dinheiro. Diz também que o amor ao dinheiro, né, podemos cair em ciladas. Por que a gente cai em ciladas? Porque nós acreditamos em qualquer coisa. Às vezes a pessoa fala assim, você ganhou 10 mil reais, mas para eu te entregar você precisa me fazer um Pix de 1.000. Pronto. A pessoa, eu ainda vou estar ganhando 9 mil. Então, vai lá e cai na cilada. Se você levar esse negocinho aqui, dessa cidade para outra, eu te dou tanto. E às vezes isso custa caro demais. A Bíblia não condena o ter dinheiro, nunca condenou e nunca vai condenar, porque a Bíblia, ela não muda, né? Ela não atualiza. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. Porque quando amamos algo de verdade, somos capazes de fazer qualquer coisa. Até arriscar nossa própria vida para alcançar aquilo
E aí mora o perigo. É por isso que o amor ao dinheiro é muito perigoso, porque nós podemos querer fazer qualquer coisa por causa disso. Quantas pessoas, infelizmente, não estão com a vida e com a família e com o salário comprometidos por causa de joguinho? Porque a pessoa jura que vai ganhar milhões e está lá gastando o seu salário CLT em coisas, em jogo e comprometendo toda a sua família e vai ficar rica com o jogo um dia. A comparação é injusta por vários motivos, e um deles é que ele te faz acreditar que você pode ter em segundos aquilo que o outro demorou uma vida para construir. Hoje mesmo eu estava em uma visita em uma senhora, estava contando, né, que ela demorou 75 anos, ou 72, não lembro, para construir a casa dela, com tudo, né, do jeito que ela queria. E, infelizmente, em 20 minutos ela perdeu tudo. É triste, né? Foi até emocionante ouvir. E dá até agonia só de pensar. Como alguém pode te fazer, pode acreditar que aquilo que alguém construiu uma vida inteira, o outro tem direito de ir lá e simplesmente acabar com tudo em minutos ou segundos. A comparação só é justa se eu comparar a Ana com a Ana. Eu só posso comparar a Ana de hoje com a Ana de ontem e ponto. Eu não posso comparar a Ana com mais ninguém na face da Terra, a não ser com Jesus Cristo, que é a referência principal e que é a pessoa com quem eu devo me parecer. Com ele, sim, a comparação ela não só é válida, como obrigatória. Quão parecido você é com Jesus? Quais atitudes você tem? Que são as atitudes que ele teria. Filipenses 2, do 1 ao 11, né? Fala muita coisa sobre Jesus, né? Fala que ele foi obediente até a morte de cruz. Fala que ele aceitou, né, ser como homem, sacrifício que teve como fim a perda da sua própria vida. Nesse ato, ele pagou pelos meus e pelos seus pecados. Mas só conseguimos viver esse perdão de fato se o aceitamos em nossa vida. Não existe outra forma. Ah, não tem como, Jesus me ama, eu amo Jesus e tá tudo certo, mas assim, eu não quero vida com ele, não quero aceitar ele, não quero compromisso com ele. Não tem como. Não tem como. Só é possível viver a plenitude, né, do perdão de Cristo na sua vida se você o aceita. Caso contrário, não tem como. Ele é Deus, mas se fez como eu e como você, né? Para que o sacrifício pudesse ser válido. Senão o sacrifício não poderia, né, ser validado. Se ele não tivesse sofrido como homem, se ele não tivesse sofrido como ser humano. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Chegaram lá e o anjo disse para Maria que ela estava procurando entre os mortos aquele que estava vivo. Ele ressuscitou, glória a Deus, né? Após o sacrifício, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois de 40 dias, ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Porém, ele enviou o Consolador, ele enviou o Espírito Santo, ele enviou a terceira pessoa da Trindade, para que ele possa morar em nós. Deus está sempre procurando um jeito de ficar perto de você, mas você precisa entender que você precisa dar essa liberdade. E ele vai voltar para nos buscar, para vivermos eternamente com ele, onde não haverá choro, dor, tristeza, angústia, falta de dinheiro, boleto para pagar, doença, nada disso vai existir nesse lugar perfeito. A vida perfeita existe sim. Existe sim a vida perfeita e nós a viveremos eternamente sem prazo de validade, o que é glorioso e maravilhoso. Todo sofrimento aqui, apesar de muito difícil, ele é passageiro, ele tem data de validade, mas a vida perfeita, ela é simplesmente infindável. Portanto, não permita que as comparações injustas dessa vida, dessa terra, né, te tire daquilo que te aproxima de Deus, porque ele se importa com você. Ele te ama incondicionalmente e tem muito, muito, muito interesse que você também o ame acima de todas as coisas. Tanto que esse é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus acima de qualquer comparação, ame a Deus acima de qualquer circunstância, ame a Deus acima de qualquer coisa ou qualquer pessoa. Ele te ama e se importa com você, né?
Esse é o primeiro mandamento e, consequentemente, o mais importante da nossa vida. A mentalidade errada, conceitos equivocados, comparações injustas do que é sucesso, do que é prosperidade, tem tirado muitos o que verdadeiramente importa. Tem tirado a muitos o que verdadeiramente vale a pena. E isso é muito importante. É importante que você busque uma condição boa para você, para sua família, para os seus filhos, que você sonhe, né? A Bíblia diz que aquilo que nós pensamos, aquilo nós somos, né? Aquilo nós nos tornamos. Então é importante ter sonhos, ter planos, ter condições. Isso tudo é muito importante. Ninguém está falando para que você não tenha. Isso só não pode ser o primeiro em sua vida, né? Porque o primeiro tem que ser Deus. Não existe vida fora de Jesus. Sem Jesus, nós apenas existimos, porque ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, sem Jesus, nós estamos sem direção. Sem Jesus, nós não temos vida. Esse vazio que existe, né, quando nós não reconhecemos Jesus, nós o tentamos preencher com muitas coisas. É sempre mais coisas, 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 e a satisfação nunca vem. O contentamento nunca vem, e a Bíblia diz que nós devemos ter contentamento. Mas é impossível que qualquer coisa preencha um lugar que só cabe o Espírito Santo. Nada do que você almeja, nada do que você sonha, nada do que faz esse vazio no seu peito existir. Todas essas coisas que você tem usado para preencher esse vazio, infelizmente, nenhuma delas é suficiente, porque aí só cabe o Espírito Santo. E onde você quer passar a sua eternidade? Com quem você quer passar a sua eternidade? Jesus espera que seja com Ele. Que Deus te abençoe.